A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, amigos, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical e você que está acostumado a acompanhar os nossos vídeos das nossas aulas da EBD. Nós vamos hoje fazer o comentário da lição de número 3 da classe dos jovens, lição do dia 19 de janeiro de 2020. O assunto da lição é o ministério de Jesus. O texto do dia desta lição nos diz: e na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. A síntese da lição nos diz: sendo o Senhor do universo, Jesus veio ao mundo para servir-nos e fez isso através de um rico e abençoador ministério que possuía 3 grandes âmbitos: o profético, o sacerdotal e a realeza. A divisão da lição está assim. Tópico 1. O ofício de profeta. Tópico 2, o ofício de sacerdote. E o tópico 3, ofício de rei. Então nós vamos pensar nesta lição da pessoa de Jesus Cristo e os seus ofícios de profeta, sacerdote e rei. O texto bíblico básico da lição é Hebreus capítulo 5, versos 1 a 10. Então, seguindo a sequência da própria lição, nós vamos pensar primeiro sobre o ofício de profeta do nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso, primeiramente, nós vamos recorrer ao clássico texto de Deuteronômio, capítulo 18, versos 15 a 19. Nesse texto bíblico está relatado as palavras de Moisés com relação ao profeta que haveria de vir, o próprio Moisés, né? Deus fala com Moisés sobre isso e o próprio Moisés ratifica esta mensagem no sentido de que o Senhor haveria de levantar um profeta como Moisés. E este profeta traria ao povo a palavra de Deus, assim como Moisés trouxe ao povo a palavra de Deus, e todo aquele de Israel, toda pessoa de Israel deveria estar atento e ouvir as palavras deste profeta. Então, o Senhor Jesus, ele é o profeta semelhante a Moisés. A própria Bíblia de estudo pentecostal diz que ele é o excelso profeta semelhante a Moisés. No comentário da Bíblia de estudo pentecostal de Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Ele é chamado de excelso profeta pelo comentário da Bíblia de estudo pentecostal. Assim como Moisés, o Senhor Jesus, ele foi um israelita e falou a palavra de Deus da mesma forma que Moisés fez. Isso nós temos lá no capítulo 18, verso 19 do livro de Deuteronômio. Então, os judeus dos tempos de Jesus, eles aguardavam este profeta. Na verdade, gerações do povo de Israel aguardavam a vinda deste profeta. E essa esperança da vinda do profeta semelhante a Moisés, ela estava na vida do povo de Israel também no tempo do ministério de Jesus Cristo. Nós vemos referência a isso em João capítulo 1,
verso 45. Também João, capítulo 4, verso 19 e também o verso 26. João, capítulo 6, verso 14. Lemos também sobre o profeta semelhante a Moisés em Atos 3, 22 e 23. E também em Atos, capítulo 7, verso 37. Então, o Novo Testamento, ele vai mostrar que essa profecia, que essa promessa cumpriu-se na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele foi o profeta de Deus que manifestou as palavras de Deus. E também ratificou o seu ministério através de sinais que comprovaram a sua mensagem divina ou a sua missão divina. Um exemplo interessante é que quando Jesus Cristo ressuscitou o filho da viúva de Naim, lá em Lucas capítulo 7, o povo, depois de ver aquele extraordinário milagre, as pessoas diziam: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esse milagre de Jesus, ele tem um paralelo no Antigo Testamento relacionado ao grande profeta do reino do norte de Israel, o profeta Elias. Então, as histórias relacionadas a Elias, era um grande profeta do povo de Deus, e Elias também profetizou. Elias, além de profetizar, ele também ressuscitou o filho de uma mulher. Então, nós encontramos na Bíblia Sagrada paralelos que, na verdade, eles se cumpriram de forma muito profunda na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, o cumprimento perfeito na vida de Jesus. Quando os magos do Oriente, eles vieram por ocasião do nascimento de Jesus, quando eles chegaram, já encontraram o menino Jesus ali, não é? Tinha aproximadamente 1 ano e pouco, quase 2 anos de idade, quando eles chegaram para fazer a visita a Jesus, o rei dos judeus, ali em Belém. Os presentes que eles trouxeram, eles são representativos desses 3 ofícios do ministério de Cristo: ouro, incenso e mirra. Então, a mirra, ela está relacionada ao ministério de Cristo como profeta. Porque o exercício profético, a mirra o que é? A mirra é aquele componente extraído daquele vegetal, amargo, era usado muitas vezes em especiarias, era usado também em cremes, ungüentos, para também embalsamar os corpos. E então, ele, por ter essas características, ser amargo, ele traz essa questão do sofrimento. E como profeta de Deus, o Senhor Jesus, ele enfrentou muitas oposições na sua pregação, no seu ensino. Quantas vezes nós encontramos nos evangelhos as pessoas não apenas debatendo, mas se opondo, irando-se, se indignando, se revoltando e não aceitando a mensagem de Cristo. Assim como os profetas do passado também, na grande maioria, eles foram rejeitados, tiveram as suas palavras não aceitas e sofreram muito. Podemos citar Jeremias, o próprio Elias, e o próprio Eliseu, Isaías, Ezequiel e tantos outros profetas de Deus que passaram por situações de muito sofrimento
para trazer a palavra de Deus, para trazer a mensagem de Deus. Então o Senhor Jesus, ele teve no seu ministério também essa questão do sofrimento. O profeta Isaías mesmo disse: quem deu crédito à nossa pregação, não é? E a quem se manifestou o braço do Senhor. Então a mensagem de Deus, até mesmo na pessoa de Jesus Cristo, o grande profeta, o Deus entre nós, falando diretamente a nós, o mensageiro de Deus, ele falava com a autoridade de Deus. Ele ainda teve e sofreu tanta oposição que culminou, claro que era o projeto de Deus, era o plano eterno de Deus, mas essa hostilidade tão comum aos profetas, o Senhor Jesus, ele enfrentou tudo isso no seu ministério. Então a mirra representativamente aplica-se ao ministério profético de Jesus. O incenso, ele se aplica à pessoa de Cristo como sacerdote, o ministério sacerdotal de Jesus, que nós também vamos falar. E o ouro, que também se aplica agora ao ministério de Jesus, o Rei Jesus. O ouro, precioso metal, mais valioso, aplica-se ao Rei Jesus, ao ministério de Jesus como Rei. Então, como profeta, ele exerceu sim o seu ministério, ele enfrentou oposições, mas como o grande profeta de Deus, ele trouxe a perfeita revelação, ele trouxe a verdadeira mensagem de Deus àquela geração e que se perpetuou a nós através dos escritos dos evangelistas e do Novo Testamento. Em segundo lugar, nós temos o ofício de sacerdote de Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus, ele era da tribo de Judá, nós sabemos disso. Portanto, aqui na terra, ele não poderia exercer a função de sacerdote, porque essa função só podia ser ocupada pelos descendentes da tribo de Levi. Hebreus capítulo 7, verso 14. Então, ele veio da tribo de Judá, em Hebreus 7,14 fala sobre isso, e com relação a essa tribo, Moisés nunca falou de sacerdócio. É verdade, o sacerdócio araônico da tribo de Levi, jamais sacerdote da tribo de Judá. Mas o que a Bíblia mostra é que Jesus Cristo, ele é sacerdote eterno, não da ordem araônica, mas da ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, verso 17 fala sobre isso. Está escrito lá: porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso significa o quê? Significa que Jesus não foi feito sacerdote segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Hebreus 7,16. Não veio do mandamento carnal, mas da virtude da vida incorruptível. Ligando aqui com aquela figura enigmática de Melquisedeque, lá do livro de Gênesis, o sacerdote de Salém, aquele cujo Antigo Testamento não traz a sua genealogia e não traz os seus ancestrais, e ele então é um tipo do sacerdócio de Cristo, um sacerdote da vida incorruptível, que não termina, que não acaba. Por isso que Hebreus 7,24 diz que ele, Jesus, tem um sacerdócio perpétuo, porque permanece para sempre. Diz Hebreus 7,25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, quem era o sacerdote? O
sacerdote era a pessoa, o intermediário entre Deus e o homem. Assim acontecia no Antigo Testamento. O primeiro sacerdote, sumo sacerdote, todos nós sabemos, foi Arão. Seus filhos foram sacerdotes e de sua descendência assim seguiria. Assim aconteceu. Só que morria, eram substituídos tanto o sumo sacerdote quanto os sacerdotes. Então o ministério de cada um era interrompido pela morte e outro então deveria ocupar essa posição. Jesus Cristo aqui na terra, ele não foi um sacerdote com o seu ministério que podia ser exercido no templo, claramente não podia, por não ser da tribo de Levi, descendente de Arão também, então ele não podia, jamais exerceu, claramente não. Mas aqui na terra, ele foi sim aquele que ligou o homem a Deus. Ele foi aquele que trouxe o perdão de Deus. O sacerdote era a pessoa que intermediava ali no templo através de sacrifícios e trazia então o perdão de Deus para as falhas das pessoas, os pecados das pessoas, e o perdão era dado ali no templo. O Senhor Jesus Cristo, nós temos aquela famosa passagem bíblica de quando ele estava ali na casa, em Cafarnaum, e desceram aquele paralítico colocado numa cama, desceram pelo telhado da casa, né? Abriram lá um buraco, desceram aquele paralítico, e quando eles desceram bem na presença de Jesus, onde ele estava, Jesus disse, olhou para ele e disse, filho, perdoados estão os teus pecados. Ele perdoou os pecados daquela pessoa. Na verdade, ali, ele perdoou como Deus que ele é, mas também nós temos aí uma figura do seu sacerdócio, da sua intermediação, do seu poder perdoador de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante também a gente observar que o Senhor Jesus, estando aqui na terra, exercendo seu ministério, ele muitas vezes, ele honrou o templo, como sempre fez, e também o próprio exercício sacerdotal, quando ele curou os leprosos, ele disse, agora vocês vão lá e vocês se apresentem aos sacerdotes, vocês levem as ofertas da purificação de vocês. Então, ele sempre aqui na terra, ele honrou essa posição e o exercício sacerdotal. É claro que, infelizmente, nós sabemos da extrema corrupção que havia no sacerdócio, no sumo sacerdócio, daqueles dias, que era, infelizmente, uma função mais política do que uma função religiosa. Inclusive, o poder romano, até mesmo de nomear sumos sacerdotes daqueles dias. Então, tinha essa influência terrível. Todavia, a figura do sumo sacerdote, a figura do sacerdote era muito importante na religião judaica. E o Senhor Jesus Cristo, embora ele se opunha a muitas coisas que aconteciam ali no templo, as posturas daquelas pessoas, mesmo assim, ele ao curar pessoas leprosas, ele mandava essas pessoas então ir apresentar a sua oferta em obediência à lei de Deus. Mas quando Jesus morre na cruz e depois ele ressuscita e ele então é glorificado à direita do Pai, o escritor aos Hebreus diz que agora ele lá à direita do Pai, à direita da majestade nas alturas, ele está ali e vive sempre para interceder por aqueles que por ele se chegam a Deus, porque ele pode salvar perfeitamente aqueles que por ele, através dele, então veja o sacerdócio de Cristo, a intermediação de Cristo. Paulo disse que há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é eterno, ele ressuscitou, morreu aqui na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e tem um sacerdócio eterno,
de uma vida incorruptível que não acaba, que permanece para sempre. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso sacerdote maravilhoso, na verdade, o nosso rei sacerdote. Quando João, ali no livro do Apocalipse, ele tem aquela revelação de Jesus Cristo que aparece para ele, capítulo 1 do livro de Apocalipse, nós temos ali a descrição do nosso rei sacerdote se apresentando ali de forma gloriosa. Então, para nós que cremos, para nós que temos o Espírito Santo, nós temos sempre a quem recorrer, nós temos sempre a quem buscar, nós temos o nosso Salvador, que é o nosso sacerdote eterno, a nossa âncora segura, como diz o escritor aos Hebreus, que penetrou além do véu, ele entrou por nós lá, e como sacerdote ele levou a oferta mais preciosa, porque ele tanto foi o sumo sacerdote, o sacerdote perfeito, como ele foi a própria oferta. Ele se deu a si mesmo pelo Espírito Eterno. Então que coisa linda, que coisa maravilhosa. A pessoa bendita de Jesus Cristo, a oferta perfeita do tabernáculo celestial e o próprio sacerdote perfeito, o sumo sacerdote compassivo, clemente, misericordioso, que conhece as nossas debilidades, que passou pelas tentações que nós passamos, que conhece as nossas fraquezas, mas que está intercedendo por nós. E nós louvamos ao Senhor, porque Ele pode salvar perfeitamente, porque a salvação vem do Senhor. Então Ele é o sacerdote maravilhoso e perfeito. Por último, nós temos o ofício de rei. Eu já citei aqui aqueles sábios, magos que vieram do Oriente, e lá em Mateus capítulo 3, versos 1 e 2, diz também sobre eles, ou diz sobre eles, dizendo: e tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Profecia de Balaão, que muita gente cita, quando ele diz: até que venha, ou uma estrela procederá, né? Dizem muitos que através daquela profecia de Balaão, registrada em Números, é que esses magos, esses sábios do Oriente vieram. Agora, com relação a Jesus como rei, nós temos que nos reportar também as palavras de Jacó, lá em Gênesis capítulo 49, quando ele fala sobre o seu filho Judá. Porque Judá ele teve a supremacia sobre os seus irmãos, porque, embora ele não fosse o primogênito de Jacó, porque o primogênito foi Rubens, mas Rubens perdeu o direito da primogenitura, no sentido de que ele defraudou, ele maculou o leito de seu pai. Também Simeão e Levi, mas esses dois também não foram colocados como tendo essa supremacia, no sentido de que eles eram violentos e cruéis por causa da morte dos homens de Siquém. Então Judá, o quarto filho de Jacó com Leia, ele toma então, ele recebe esse privilégio então de que seria a tribo real, a tribo que teria o cetro, a tribo de Judá. E nós vemos isso nas palavras de Jacó: o cetro não se arredará de Judá. E até que venha Siló, ali uma expressão relacionada certamente ao Cristo, ao Messias, aquele em quem se cumpriram todas as profecias relacionadas ao grande rei de Israel. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que essa promessa vai se renovando, se reforçando, através depois Davi, a descendência de Davi, o pacto e a aliança que Deus faz com Davi, de que o descendente da sua família sentaria no trono, e isso ocorre na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que o seu reino hoje, como ele disse a Pilatos,
não é daqui. O meu reino agora não é daqui. Ele disse para Pilatos, porque se o meu reino fosse daqui, eu não estaria nas suas mãos. Mas agora o meu reino não é aqui. Porque todos nós sabemos que o Messias veio primeiro para sofrer, para fazer a obra da redenção, resgatar o povo de Deus dos seus pecados, porque assim foi dito pelo anjo Gabriel a Maria, ou a José. O anjo disse a José, e porás nele o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele veio para sofrer, ele veio para padecer, ele veio para morrer na cruz. E aqui muitas vezes o quiseram fazer rei, mas ele sempre fugiu. O próprio Satanás o tentou ali também no deserto, lhe oferecendo os reinos do mundo naquele monte, né, mostrando a glória. Se ele se prostrasse ou adorasse, ele mandou Satanás embora, porque a adoração só se presta a Deus, e ele não aceitou nenhuma proposta maligna. Ele jamais buscou o poder temporal, o poder humano, porque ele sabia que ele não veio para isso. Ele veio para salvar, ele veio para ser oferecido como oferta perfeita, como eu já disse, ele veio para a cruz, ele veio para fazer a obra da redenção do povo de Deus. E, sim, depois de morrer, ele foi assunto aos céus, ali está, e um dia ele voltará. E quando ele voltar, sim, ele reinará, e as promessas do reino e da prosperidade de Israel cumprir-se-á, porque ele vai assentar-se sobre o trono de Davi. Então nós temos outras referências bíblicas com relação a ele como rei. Mateus capítulo 21, versículos 1 a 5. Também João capítulo 18, versos 33 e 37 também. São textos da palavra de Deus que apresentam o Senhor Jesus no seu ministério, no seu ofício de rei. Ele é o Rei dos Reis e ele é o Senhor dos Senhores, como diz aí o nosso texto do dia dessa lição, Apocalipse 19, 16. Existem muitos reis e muitos senhores na terra, e que Deus tem permitido exercer posições de autoridade, mas todos eles são uma pálida imagem daquele que será um dia o rei e único rei que reinará sobre toda a terra. Agora, há uma promessa maravilhosa lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 5, diz que ele nos ama e nos lavou com seu sangue e nos fez reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. Então veja que coisa linda, que coisa maravilhosa é que nós, como salvos, povo de Deus, igreja de Cristo, um dia estaremos participando juntamente com Ele, reinando com Ele, exercendo esse santos ministério juntamente com Ele, porque Ele vai dar esse direito, esse privilégio ao seu povo. O apóstolo Paulo diz assim, se sofrermos com Ele também reinaremos. Temos essa esperança bendita de sermos um reino sacerdotal. Já somos, mas teremos isso na sua plenitude quando Ele voltar e nós estivermos com Ele. Já exercemos isso aqui, como igreja, como povo de Deus, mas na sua completude lá na eternidade, por causa de Cristo, por causa dele. E ele exerceu essas funções, exerceu esse ministério. E é sim o nosso grande profeta, é sim nosso sumo sacerdote perfeito, é sim o nosso Rei glorioso que nós servimos, que nós voluntariamente nos sujeitamos, nos submetemos, porque o seu reino vive em nós, ele reina em nós e um dia reinará sobre toda a terra, governará sobre tudo. Oh, que dia bendito, oh, que tempo maravilhoso, que esse alvorecer logo venha, o alvorecer do dia do reino de Deus, abrangendo toda a terra, e o Senhor Jesus
dominando absoluto sobre tudo e sobre todos. Ele já domina, o seu poder e a sua autoridade já é. Mas aqui na terra nós aguardamos que efetivamente isso literalmente aconteça, como ele nos ensinou a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já oramos nesse sentido para que almas sejam salvas, para que o reino de Deus se espalhe, para que Cristo reine em corações. Mas mesmo orando assim, nós oramos imaginando e pensando e almejando o glorioso dia de que Ele pessoalmente governará e reinará. Então que Deus continue guardando e abençoando a todos nós e nós possamos sempre louvar a Jesus pela pessoa bendita e gloriosa que é e pelo seu ministério glorioso que Ele mostrou aqui na terra e que nós entendemos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador. Deus abençoe você, um grande abraço e que a paz do Senhor esteja sobre a sua família.